última mensagem dessa série, o tema é muito mais do que a sua opinião. Vamos mudar o mundo, como? Dando muito mais do que a nossa opinião, dando muito mais do que o nosso ponto de vista, dando muito mais do que o nosso palpite. A nossa juventude, a geração de hoje, é uma geração que tem muitas ideias, que tem muita informação. É um povo assim que hoje qualquer coisa fica obsoleto muito rápido, porque a informação é muito rápida, muito rápida. E aí o povo que tem muita informação, que tem muitas ideias, tem muitas opiniões e dá muito palpite em tudo que é coisa. É ou não é verdade? Tudo que acontece, você tem uma ideia, você tem um palpite, você tem um pouco de conhecimento, pelo menos, do assunto, e você se acha no direito de falar, pode ser assim, vamos fazer de outro jeito, vamos tentar fazer de um jeito diferente. Aquele povo que não tem mais medo de segredo, tem que ser especialista para contribuir, não, a gente tem o conhecimento na mão e a gente quer fazer algo diferente, a gente tem uma ideia, a gente tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião para dar, é ou não é verdade? Inclusive na sua vida, todo mundo tem uma opinião, uma perspectiva, um ponto de vista e tem uma ideia para te dar. Por exemplo, eu tenho uma ideia de alguém que você pode se casar hoje, tá? Olho para você e falo, você combina com essa pessoa, meu Deus do céu, é igualzinho. É ou não é verdade? Alguém já te falou, olha, conheci alguém que é assim, ó, o seu número. Todo mundo tem uma opinião para te dar. Agora sim, eu acho que não é que a gente não possa dar a nossa opinião. É que se a gente quiser se comprometer para fazer algo relevante, a gente tem que dar mais do que a nossa opinião. Mais do que uma ideia. Nós podemos viabilizar grandes ideias que Deus já trouxe, por exemplo, para esse lugar. Sim ou não? Nós podemos fazer grandes coisas se nós tivermos atitude. Nós não podemos ser, não sei se você já percebeu, quando tem, por exemplo, uma tragédia que acontece, e aí entra um atirador lá e mata um monte de gente na escola, aí depois tem um monte de gente dando opinião na TV. Aí vem o psicólogo, tem alguma coisa lá, estão fazendo o julgamento do mensalão, está tendo muita corrupção, está tendo um momento histórico na política do Brasil. Aí vem o cientista político, ele fala sobre os movimentos populares, ele fala sobre o próximo governo, e ele dá uma opinião, ele vai falando, ele é um comentarista do que está acontecendo no momento. Você não foi chamado para ser um comentarista do mover de Deus. Você não foi chamado para aparecer depois para falar, puxa, eu acho que o povo vai se mover dessa forma, vai acontecer desse jeito. Você foi chamado para estar no centro do mover da história de Deus, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, na sua escola, no mundo onde você vai. Você pode fazer a diferença. Alguém vai comentar sobre o que você vai fazer. Você acredita nisso? Você foi chamado para isso, você não foi chamado para ser um comentarista. Você foi chamado para usar o que Deus te deu para mudar a história. Muitas vezes, gente, eu vejo gente se tornando especialista demais para não fazer nada. Já viu isso? Pensa numa coisa deprimente, tá? Eu não tenho nada contra, eu não estou falando aqui de carreira acadêmica, porque assim, carreira acadêmica é uma bênção. Não é que eles estão se especializando para não fazer nada, estão se especializando para formar pessoas. Agora tem gente que tem o maior hobby da vida, ficar tendo conhecimento de tudo, está dando opinião de tudo. Vamos fazer alguma coisa que vai mudar a vida de pelo menos uma pessoa, e aí a gente vai deixar algo relevante para esse mundo, um legado para pelo menos uma pessoa. Você pode, você não foi colocado nesse mundo para simplesmente comentar a história. Eu queria fazer menção aqui do texto, nós vamos ler aqui algumas partes do texto de 2 Reis 6, 24 e 25, 32, 33, depois todo o capítulo 7 do livro de 2 Reis. Nesse tempo, nós falamos sobre o chamado de Eliseu, nós falamos sobre o ministério de Eliseu, uma pessoa comum, uma pessoa que estava lá fazendo coisas comuns, que estava no seu trabalho, no seu dia a dia, e aí ele encontra-se com Elias, ele entende o chamado de Deus para a vida dele, e ele passa a andar na poeira de Elias, e depois ele tem a oportunidade de fazer grandes coisas.
E Eliseu então foi um grande homem de Deus que deixou uma grande marca na história. Nas últimas 3 mensagens você ouviu sobre algo importante, algo que Deus fez na vida de Eliseu e por meio de Eliseu. Primeira semana sobre o chamado de Eliseu, segunda semana sobre quando o rei estava no vale cercado e então ele manda cavar. Semana passada sobre a mulher sulamita, e hoje eu quero ler um texto onde o povo de Israel estava cercado pelo povo da Síria. E aí qual que era a estratégia de guerra? O exército inimigo cercava a cidade, o povo não podia sair, o povo não podia entrar, o povo estava impedido de buscar alimento, e o povo não conseguia comer direito, não conseguia beber direito, e aí tudo que tinha de alimento dentro da cidade se tornava absurdamente caro. Para você comprar um pão, você tinha que deixar seu carro na porta, era algo mais ou menos assim. E aí o povo ia enfraquecendo, até que eles invadiam a cidade, queimavam tudo e detonavam com a cidade. Então estava nessa situação. No capítulo 6, o rei está andando sobre os muros da cidade, e ele está passando por ali, e ele encontra uma mulher que começa a clamar pela ajuda do rei, porque ela combina com a amiga dela. Sabe o que ela combinou com a amiga dela? Olha, eu vou matar o meu filho e vou cozinhá-lo, e a gente vai comer ele hoje, e amanhã a gente mata o seu, a gente cozinha e a gente come o seu. Ela pegou e matou o filho dela, elas comeram, e depois no outro dia a outra mulher não quis matar o dela. Situações assim. O rei, quando ele ouve essa história, ele rasga as suas vestes, e ele entende na cabeça dele que Eliseu era o culpado de tudo isso. Então ele vai atrás de Eliseu para matá-lo. Ele vai atrás de Eliseu ele decide de fato tirar a vida de Eliseu. E aí então Eliseu, que é procurado pelo rei para ser morto, o rei entende que ele é o culpado da história. E você tem 2 Reis capítulo 7. Olha o que ele responde para o rei. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar. Está em 2 Reis capítulo 7. Abra sua Bíblia, 2 Reis capítulo 7. E nós vamos ler aí o texto juntos. Eu não sei qual que é a versão que você está utilizando. Eu estou usando aqui a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH. Então, 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. Está falando que a situação vai mudar, que as coisas iriam voltar ao normal, que os preços iriam cair. E aí, o ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor abrisse as janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O texto continua, versículo 3. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis heteus dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram, estou no versículo 9: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados.
Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Então eles gritam para os guardas que estavam nos portões. O rei no primeiro momento duvida, aí manda uma comitiva para ir lá para ver se era verdade, descobre que era verdade, depois manda o seu exército, eles pegam os despojos, o cerco é desfeito, o povo volta à normalidade, e aí depois disso também o exército persegue o exército inimigo, encontra, e eles têm uma grande vitória nessa batalha, e a palavra que Deus falou por meio do profeta Eliseu se cumpre. Algo que acontece por causa de 4 homens, que não simplesmente falou para o povo, acho que vocês deviam sair daí, vocês vão morrer mesmo, vai fazer alguma coisa. Eles foram lá e fizeram alguma coisa, e porque eles fizeram uma coisa, uma cidade inteira foi salva, por causa da palavra que Deus colocou na boca de um profeta, amém? Então vamos ver o que nós podemos aprender. Quero tirar aqui 4 lições e compartilhar com você, sobre você dar mais do que a sua opinião, como você pode dar mais do que a sua opinião. Primeiro, veja Deus a seu favor, veja Deus a seu favor. No capítulo 7, o texto começa o seguinte: Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidas por uma peça de prata. O oficial cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? O que esse homem fez, gente? Ele duvidou. E porque ele duvidou, ele não fez nada. E o profeta ainda fala, olha, você vai ver isso acontecendo com seus próprios olhos, mas você não vai participar disso. E sabe o que aconteceu? O povo sai tudo desesperado pela comida quando chega a notícia, ele está atrás do portão, o portão cai por cima dele, ele morre, de fato ele não participa daquilo que Deus tinha feito. Agora, se ele tivesse visto Deus a seu favor, porque gente, se Deus falou vai acontecer, sim ou não? Se Deus fala com você, filho, eu estou cuidando de você, Ele está cuidando de você e pronto. Se Deus fala, filho, os seus pecados estão perdoados, os seus pecados estão perdoados. Se você chega aqui arrebentado, cheio de traço errado na sua vida, cheio de comportamentos ruins, cheio de culpa, cheio de medo, e Deus fala, eu estou te dando uma nova vida, Ele te deu uma nova vida. Deus falou. Agora, esses homens não viram Deus a seu favor. Para começar, o que tinha levado o rei e o seu ajudante, aquelas pessoas até Eliseu? Eles achavam que Deus era o culpado da fome, queriam matar Eliseu. Eles achavam que Deus era culpado da tragédia. Eles acharam que Deus era culpado do que tinha acontecido de ruim. Então aqui você tem que, para você fazer a diferença em algum ambiente, primeira coisa, você tem que mudar o seu conceito sobre Deus. Deus sempre estará a seu favor. Fala comigo. Deus sempre estará a meu favor. Gente, Deus não vai estar a favor do seu pecado. Deus não vai estar a favor de safadeza de ninguém, tá? Deus não vai estar a favor de corrupção de ninguém. Deus não vai estar a favor de mentira de ninguém. Agora Deus vai estar sempre ao seu favor. Você foi criado por Deus. Você acha que Deus vai lutar contra quem Ele criou? Nunca! Ele sempre te ama, sempre te amou e sempre te amará. Agora tem gente que quando Deus começa a se mover, você fica com medo do que Deus vai fazer, porque parece que Deus vai estragar seu prazer. Se Deus te chama, se Deus te chamou para alguma coisa, fica em paz, porque Ele tem o melhor para você. Se Deus tirou alguém da sua vida, fique em paz, porque Deus sabe o que faz. Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse com você, e tem coisa, gente, que não foi Deus que quis que acontecesse desse jeito, mas Ele permitiu, porque foram escolhas suas, e porque você escolheu, Ele não vai impedir você de escolher nada, porque você é livre, Ele te fez livre. Porém as suas escolhas terão consequências, e Deus permite que você escolha, e viva até as consequências que você escolheu, mas Ele não é culpado do mal que veio sobre você, não é.
Agora Deus pode permitir também que alguma coisa ruim chegue na sua vida, mesmo que você não tenha escolhido o que era ruim? Sim, Ele pode, para o seu crescimento. Ele pode por diversas coisas, para que você seja aprovado, para receber coisas maiores depois. Para que você seja aprovado para receber um casamento abençoado, um ministério abençoado, para ser próspero na sua carreira. Porque para a gente receber coisas boas, a gente tem que ter maturidade. Você dá coisas boas para quem não tem maturidade, como é que fica? As pessoas às vezes não sabem nem aproveitar. É igual você dar um brinquedo para uma criança, ela ficar entretida com a caixa. Porque ela fica mais apaixonada pela caixa do que pelo brinquedo. Aí depois que ela cresce um pouquinho, ela entende que o brinquedo é mais divertido que a caixa. Tem uma grande descoberta. Então, para você desfrutar do melhor, você tem que às vezes passar por situações difíceis. E às vezes é lá no meio do vale que você encontra grandes fontes de Deus, que Deus se manifesta e você cresce. Amém? Então você tem que entender que Deus sempre estará ao seu favor. Se Deus não abençoou o seu pecado, Ele te abençoou no plano completo, sim ou não? Porque se Ele não abençoou o seu pecado, se Ele não abençoou escolhas erradas, Ele está te conduzindo para as escolhas certas. Ele está te conduzindo para acertar. E Ele te fez para acertar. Então, para você dar a sua contribuição, você tem que saber quem Deus é na sua vida. Então, o rei não entendia e começou a perseguir. O ajudante do rei ouviu a palavra e duvidou. Ou seja, eles não conheciam a Deus. Talvez o seu conceito sobre Deus está te paralisando. Um dia você decidiu projetar uma culpa sobre algo que aconteceu na sua vida em Deus. Deus é culpado pela tragédia da minha vida. Deus é culpado pela morte do meu pai. Deus é culpado pela morte da minha mãe. Deus é culpado pela rejeição que eu sofri. Deus é culpado por causa do relacionamento ruim que eu tive. Deus é culpado por causa da perda financeira que eu tive, que nós tivemos, que a nossa família teve. E aí você vai projetando o seu ódio, a sua tristeza, a sua oposição em Deus. E Deus, Ele nunca planejou o seu fracasso. Deus não é fiador do seu fracasso. Deus te permitiu fazer chegar aqui hoje, para se revelar a você que Ele está te preparando para as grandes coisas que Ele tem para você. Comece a entender isso que Deus tem para a sua vida. Deus sempre age na direção da sua alegria. Olha a palavra de Jesus, João 15:11, estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Por isso que no final, a palavra de Deus fala que Jesus vai dizer assim para nós: entre para a alegria do meu Senhor, entre para a alegria que foi preparada para vocês. Deus tem o melhor para você. Sabe quem está mais preocupado com a sua felicidade do que você? Deus. Ele está mais preocupado que você, porque Ele te fez para ser feliz. Ele te fez para ser completo. Ele te fez para ser feliz em qualquer lugar que você esteja, em circunstâncias difíceis e circunstâncias que talvez sejam favoráveis. Em todas elas, Deus te fez para ser feliz nelas. Amém ou não amém? Então você tem que entender quem Deus é. E aí, como que você vai mudar o seu conceito sobre Deus? Quantos aqui já conheceram alguém que você ficou olhando meio assim de longe? Aí você falou assim: esse cara é difícil de descer. Essa menina é chatinha. E alguém já falou isso de você, tá? Já falou. Pode ter certeza. Aí um belo dia você se encontra com essa pessoa e conversa. Você fala: é verdade. Não, você fala assim: puxa, eu acho que eu estava meio enganado a esse respeito. Aí você vai dando segunda chance. Aí tem uns que até vira namorado depois, do chatinho que passou. Às vezes eu vejo assim a mulher falando do marido. Esse dia eu estava ouvindo a esposa falando, gente boa, falando assim: eu achava esse cara feio, mas Deus mudou meu coração, eu aprendi a gostar dele aqui casando. Às vezes aquela primeira impressão, e às vezes a gente tem essa primeira impressão de Deus. A primeira impressão é fruto da superficialidade, da distância, sabe? É fruto assim de não conhecer bem. Você não pode ficar com as suas primeiras impressões sobre Deus. Você precisa se aproximar dEle. Você precisa conversar com Ele, bater um papo com Ele.
Precisa falar da sua dor para Ele, falar das suas dúvidas, falar dos seus medos. Você precisa deixar Ele entrar na sua vida, passar mais tempo com você. Você tem que deixar Ele entrar lá nos seus planos de carreira. Você tem que deixar Ele entrar lá sobre a sua vida financeira, sobre os seus relacionamentos, e deixar Ele ver o que Ele pode fazer. Deixa Ele ter lugar lá. Dá lugar para Ele e veja o que Ele pode fazer. Você vai conhecer quem Deus é. Se você ainda não deu lugar para Deus, você está julgando uma primeira impressão superficial de Deus, que você decidiu culpá-lo de alguma coisa. Talvez você nem tenha culpado a Deus, mas talvez você se fechou para Deus, simplesmente por achar mais fácil e mais prático acreditar naquilo que você vê, nas suas competências. Eu quero te convidar hoje a abrir sua vida para que Deus faça mais parte dos seus planos, para que você veja quem Deus de fato é, o que Ele pode fazer na sua vida. E você vai ver que você pode dar uma grande contribuição, mudando o seu conceito sobre Deus, porque Ele vai te falar quem você é e o que você pode fazer. Só Ele sabe. Só quem te criou sabe o seu verdadeiro potencial. Segundo, mova-se como quem não tem nada a perder. Haja como quem não tem nada a perder. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 a 5. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Sabe por que eles fizeram alguma coisa? Porque eles não tinham nada para perder. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for, a gente morre também, na pior das hipóteses. Então a única possibilidade de ter vida é ir lá. Porque vai que, na melhor das hipóteses, eles nos dêem uma chance. Na melhor das hipóteses, eles decidam não nos matar. E aqueles 4 leprosos, 4 homens doentes, que estavam fora do portão da cidade, os mais inesperados, os mais improváveis, eles decidem fazer alguma coisa. Deus é incrível, é ou não é verdade, gente? Estava cheio de gente na cidade que não saía de jeito nenhum, sabe por quê? Porque tinha muito para perder. Estava muito preocupado com o que ia perder, estava fazendo conta, sabe? Fazendo conta. Se eu for, vou perder, vou ganhar, como é que vai ser? Vai ser bom, vai ser ruim, deixa eu fazer aqui umas contas. Não, vou ficar aqui. É melhor ficar aqui. Quem fica preocupado com o que vai perder, nunca faz nada de bom, nunca faz nada relevante. Segurança é um dos principais valores da juventude, revelou uma pesquisa do dossiê MTV 2011. Os principais valores da juventude: família, carreira e segurança. Continuam sendo esses. O povo, a juventude do nosso tempo, ainda que eles piram a cabeça para uma balada, para fazer coisas que todo mundo está tentando fazer para se divertir, eles escolhem fazer isso num tempo programado, a maioria das pessoas. Tem gente que está se perdendo. Por quê? Porque eles ainda pensam no futuro, se eles vão ter dinheiro, se eles não vão ter, eles estão preocupados com isso. Você pode ir nos cursos de inglês, estão lotados. Você pode ir nas faculdades, estão lotadas. Você pode entrar aí nos planos de trainee. Tem milhões, tem milhares de pessoas para tentar entrar numa empresa, dezenas de milhares. Pode ir lá nos concursos públicos, está todo mundo querendo entrar e garantir sua segurança de vida. E qual que é o problema disso? Se isso não for o alvo da sua vida, não tem problema nenhum. Eu espero que você seja bem-sucedido, próspero, tenha um bom salário e viva com dignidade e abençoe muitas pessoas para a glória de Deus, amém? Deus te fez para isso também, tá? Agora, se o alvo da minha vida é a minha segurança, eu vou viver fazendo conta. Eu vou viver na margem de segurança. E a segurança será inimiga da relevância. A segurança será inimiga da relevância. Eu quero tanta segurança para mim, que eu não abençoo nenhuma pessoa à minha volta, porque eu estou tão preocupado comigo. E essas pessoas, elas decidiram sair porque não tinham nada a perder. Deixa eu te falar uma coisa. Nós já perdemos tudo nesse mundo para ganhar a vida que já vale a pena.
a única vida que vale a pena. E se eu morrer, eu já morri. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu não posso ficar vivendo preocupado demais. Gente, às vezes teve um momento, esses dias atrás aqui, que eu estava de férias, eu estava pensando sobre algumas coisas. Eu estava pensando sobre o dinheiro que eu poderia ter ganhado, dinheiro que eu poderia não ter ganhado. E algumas decisões que eu tomei na minha vida. E eu comecei a pensar, Senhor, eu não troco o chamado e aquilo que o Senhor colocou para a minha vida por nenhum dinheiro nesse mundo. Vale a pena seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Vale a pena seguir o chamado de Deus para você. Deus tem o melhor para você. Vale a pena. Pode ir com tudo que vale a pena. Quem vive, vivo demais, nunca vai viver de verdade. Agora, quem morre para si mesmo, vai viver a única vida que realmente vale a pena, que é a vida de Cristo em ti. Não tem como a sua vida ficar competindo com a vida de Deus. A sua tem que morrer para que a dele apareça. Não tem como, não tem como. E deixa eu te falar uma coisa, se você não se desgastar, se você não perder para Cristo e para a causa de Cristo e para a igreja de Cristo e para abençoar pessoas, você vai se perder por causa de outras coisas. Você vai se desgastar para ganhar outras coisas, que no final vai ser um preço alto e que não vai valer a pena. Deus te fez para as grandes coisas, não para fazer as mesmas escolhas que todo mundo está fazendo. A segurança é inimiga da relevância. Terceiro, ataque os seus principais inimigos. Segundo a Reis 7:5. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Nesse tempo aqui, gente, os sírios eram os principais inimigos de Israel. Quem que eram aqueles homens? Israelitas. Aonde eles vão? Para o acampamento do exército dos sírios. Eles vão para o centro, para o QG do inimigo. Eles se arriscaram completamente. Eles foram até lá. Isso também me diz algo muito importante. Nos lembra os inimigos que nós temos o tempo todo na nossa vida. E a gente fica o tempo todo lutando para não lutar com os nossos inimigos. É ou não é verdade? Aí quando eu falo inimigo, aí você fica pensando assim, meus inimigos, aquele gente boa. Aí você lembra do seu inimigo, aquele que te traiu. Aí você lembra do seu inimigo, aquele chefe, gente boa que você tem. Aí você vai lembrando dos seus inimigos. Não estou falando desse tipo de inimigo não. Porque nosso inimigo não é carne nem sangue, não é gente não, tá bom? Deixa eu te falar, o seu inimigo às vezes é você mesmo. Seu inimigo às vezes é uma batalha espiritual que você está enfrentando. Às vezes o seu inimigo é uma procrastinação que você nunca luta contra ela. Você deixa ela te vencer todo dia. Então quais são os inimigos na sua vida? Inimigos todo mundo tem, gente. Chega perto de alguém que fez grandes coisas. Ninguém foi poupado de oposições e opositores. Ninguém. Todo mundo teve luta, todo mundo. Você pode chegar perto de qualquer pessoa que aconteceu grandes coisas na vida dela. Todo mundo teve oposição e todo mundo teve opositores. É ou não é verdade? É só você ver alguém que deu certo, você vai ver um monte de gente falando mal, um monte de gente tacando pedra. É normal. Agora, o que você vai fazer diante dos seus inimigos? Não seja mais uma pessoa que fica reclamando da vida e reclamando de tudo. Esses homens decidiram ir lá para resolver a situação. Então, quais são esses inimigos na sua vida? O que te impede de se mover? O que te impede de contribuir? Porque às vezes nós não conseguimos dar mais do que a nossa opinião, porque a gente não vence os nossos inimigos. O desânimo, a tristeza, a insegurança. O que é isso? É o medo de você fazer alguma coisa e ser rejeitado. É o medo de você ficar exposto e todo mundo, e as pessoas não gostarem do que você revelou. É a codependência. Aquela pessoa que não escolhe mais nada na vida, é simplesmente levado pela loucura dos outros. Se tem alguém louco ali, ele enlouquece junto. Ele não tem condição de escolher a sanidade. Onde tem uma loucura, onde tem uma doença, ele adoece junto. Ele não tem condições de escolher nada. Codependência a vida toda, não sabe nem quem é. E você sabe disso.
mas você não vai até o centro daquilo que pode curar você. Você não enfrenta seu inimigo de frente. Você não olha no olho e fala assim: olha, a partir de agora está uma guerra declarada aqui. A partir de agora, eu vou lutar contra a minha preguiça. Eu vou lutar contra o meu orgulho, contra o meu egoísmo, contra a minha procrastinação, contra a minha codependência. Também é um pecado escravizador sem confissão e arrependimento. E aí você não luta, sabe por quê? É melhor deixar debaixo do tapete, porque todo mundo entra e acha que a sala está limpa. Estava conversando com um jovem esses dias, e aí chegou num ponto, essa semana, chegou num ponto assim que ele falou assim para mim: e se as pessoas souberem? Sabe o que eu falei para ele? A pior tragédia que pode acontecer na sua vida não é alguém saber de alguma coisa que não vai bem na sua vida. A pior tragédia é você morrer com isso aí apodrecendo cada vez mais e todo mundo achar que você está bem. Essa é a pior tragédia. A pior tragédia não é vergonha por algo que você errou. A pior tragédia é morrer errado com medo de acertar, sem coragem para resolver. Pecado não confessado tem que ser confessado, tem que ser tratado, porque Jesus morreu na cruz por você. Para que viver com esse pecado? Para que viver com essa luta achando que você não tem jeito? Tem jeito para você, sim. Você pode sair daqui diferente, sim. Você pode lutar e resolver essas questões da sua vida, sim. Talvez você já perdeu muito tempo na sua vida, por causa de feridas, por causa de mágoas, por causa de pecado, por causa de uma luta sua mesmo que você não venceu. E aí entrou também a oposição maligna na sua vida, porque o diabo encontra lugar onde há sujeira, onde há pecado, onde há mágoa, e ele começa a tornar o seu estado pior ainda. Não é mais pior ainda não, tá? Começa a tornar o seu estado pior ainda. E aí você de repente está naquela situação terrível, e você começa a viver com aquele negócio: não tem jeito, não dá, não pode, não consigo, nunca para mim, não. Quero dizer para você, você sim, você pode. Jesus morreu por você. O principal que deveria ser feito já foi feito lá naquela cruz um dia por você. E o caminho está livre para você viver o melhor de Deus na sua vida. Então encare seu inimigo de frente, vai contra, ataque seus principais inimigos. Talvez tem gente aqui que tem problema demais com relacionamentos, e toda hora, deixa eu te dizer uma coisa, não é todo mundo que está errado e você que está certo, tá? Não são todas as igrejas que estão erradas e você que está certo. Tem gente que tem um hobby, falar mal de igreja. Onde chega que tem igreja, que tem pastor, você entra e fala: é assim, essa igreja é assim mesmo, essa igreja. Chegou o tempo de você encontrar cura na igreja de Jesus. Chegou o tempo de você se identificar com o corpo de Cristo e discernir o corpo espiritualmente, entender que Deus escolheu esse lugar para trazer cura para você. E o Deus que te chama para se mover é o Deus que vai à frente e vence por você. Olha o que aconteceu, 2 Reis 7, 5 a 7. Quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia de um grande exército, de cavalos de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago o rei dos heteus, dos egípcios e os exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Sabe o que aconteceu, gente? O povo um dia falou assim, aqueles 4, vamos lá. Eles são nossos inimigos, eles podem nos matar, mas nós vamos lá. Mas quando eles chegaram lá, Deus já tinha vencido os inimigos daquele povo. Quando você falar assim: olha, eu vou lutar contra isso que não está bem na minha vida, eu vou lutar contra o pecado, eu vou lutar contra a mágoa, eu vou lutar contra tudo que está em desordem na minha vida. Quando você chegar lá, você vai ver que Deus já está trabalhando por você, Ele já venceu por você, e a sua vitória será pela fé, só isso. Amém ou não amém? Tenha coragem de lutar, porque você não vai lutar sozinho não. Que a oração da sua vida seja essa oração aqui, Salmo 26:7. Agora sei que o Senhor dá vitória ao rei que Ele escolheu.
do seu santo céu Ele lhe responde com o seu grande poder, Ele o torna vitorioso. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, amém? Olha aqui, primeiro você muda o seu conceito sobre Deus, você entende que Deus está a seu favor. Depois você entende que você já perdeu tudo que você poderia perder, já entregou para Jesus. Então você se move sem nada a perder. E depois você vai contra os seus principais inimigos, fazendo menção no nome do Senhor, porque é Ele quem luta por você. Vamos atacar. Às vezes você vai se levantar e você vai atacar a indiferença, o que tem acontecido no seu bairro, as pessoas que têm se perdido o tempo todo para as drogas, as pessoas que têm se perdido para tantas outras coisas, e você vai se levantar. E quando você se levantar, abrir um pequeno grupo naquela rua, quando você se levantar, começar a orar por aquelas pessoas, por aqueles vizinhos, por aqueles amigos de faculdade, você vai perceber que o Senhor já está lutando por você, e o Senhor vai encher sua casa de gente, o Senhor vai fazer com que você tenha uma influência para abençoar aquelas pessoas, e muitas pessoas virão por causa da sua vida. Agora você ficar pensando que eu posso perder, quem vai me criticar, quem não vai me criticar, você nunca fará nada. E Deus te trouxe aqui para te livrar disso, de vida sem relevância, amém? E por último, mova-se para um nível mais alto de sucesso. 2 Reis 7:9. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Fala comigo, temos boas notícias e não podemos ficar calados. Gente, sabe o que aconteceu aqui? Eles refletiram. Isso não é sucesso. Nós não chegamos em lugar nenhum. Só nós estamos participando, enquanto a cidade inteira está com fome. Se a gente está aqui comendo e bebendo, e comendo e bebendo, e comendo e bebendo, até cansar de comer e beber, e tem uma cidade inteira passando fome, isso não é sucesso. Eles refletiram, só isso. Eles entenderam que o sucesso que eles tinham não era sucesso. Eles estavam morrendo de fome, eles encontraram comida, eles comeram. Eles podiam ter dito assim: pronto, está feito, obrigado Senhor, porque o Senhor me deu comida. Está cheio de gente na igreja falando: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu carreira. Obrigado, porque o Senhor me deu dinheiro. Obrigado, porque o Senhor me deu cura. Obrigado, porque o Senhor me deu relacionamentos. Obrigado, porque eu cheguei aqui arrebentado e hoje eu estou curado. Agora a gente para e fala o seguinte: eu estou curado, mas a minha volta está cheia de gente doente. Isso ainda não é o sucesso que Deus tem para mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Mas o que Deus quer me levar é para um lugar ainda maior. Ele quer elevar o seu nível de sucesso. Ele quer elevar o seu alvo de vida. O seu alvo de vida não é só você estar bem. Não é só você estar com seus problemas resolvidos. Que bom que de repente você estava passando por uma coisa difícil e você chegou na igreja hoje, você está buscando solução para o seu problema. Amém. Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te salvar, Deus vai te libertar. Mas isso não será apenas para você, porque Deus te chamou para mudar a história. É isso. Não se sinta culpado de ser abençoado. Então o que aconteceu? Eles aproveitaram o que receberam. Eles não se sentiram culpados de ter encontrado, de ter recebido. Mas eles aprenderam a ver o contexto coletivo. Para quê? Porque a bênção de Deus poderia ser completa. Eles não se sentiam culpados de estar abençoados, mas eles pararam e viram um contexto coletivo e puderam abençoar outras pessoas. Salmo 149, 5. Que os seus servos fiéis se alegrem com a vitória e cantem alegremente nas suas festas. Então o Senhor está falando, os servos fiéis do Senhor vai ter vitórias. Deus vai dar muitas vitórias para você. Você está buscando algo de Deus, você está fazendo sua alvorada de vitória. Por quê? Porque não é porque você pode mudar Deus, não. É porque você decidiu buscar o Senhor com intensidade. Você tem orado como nunca antes. Você tem buscado ao Senhor. E Deus vai te dar a vitória. E você vai se alegrar. E o Senhor está falando que é para você fazer festa. Mas não para por aí.
o melhor ainda está por vir. Sempre. E o que é o melhor? O melhor é mais gente tendo as vitórias que você está tendo. O melhor é você entrar no lugar, conversar com alguém e por causa daquela conversa, aquela pessoa começar a participar do que você está participando também. Você consegue entender? Você chega, conversa com alguém, no meio daquela conversa, às vezes, gente, eu vi uma pessoa falando, então, quando você falou isso, eu entendi o que Deus tinha para a minha vida, por causa de uma conversa. É simplesmente compartilhar aquilo que Deus te deu. Você compartilha, você recebeu, você fez festa com o que você recebeu, você participou, você celebrou porque foi Deus que deu, é legítimo, mas você entendeu o contexto coletivo. Isso não é só para mim, isso não é só para eu ficar aqui comendo e ficar obeso e ficar por isso mesmo. Eu posso compartilhar aquilo que eu recebi de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo que está aqui pode compartilhar algo, porque todo mundo que está aqui recebeu algo de Deus. Você concorda? Todo mundo aqui concorda que já recebeu algo de Deus? Você pode compartilhar o que você tem recebido de Deus. De que forma? Não sei. Eu não sou Deus. Mas Deus te fez de uma forma para que você pudesse compartilhar. Deus deu algo para você que você pode compartilhar. Você pode ser tímido, você pode ser normalzinho, você pode ser esquisitinho, do jeito que você é. É desse jeito mesmo aí, é aí. Você pode ter um sotaque assim, ou do caipira, ou sei lá, de qualquer um. Deus te fez assim. E vai ter um caipirinha igual você mesmo, que Deus você vai chegar e vai dar certo. Você é da turma da galera saudável, vai lá na galera saudável, bombadinho, não sei o quê, e fala de Jesus para eles. Você é da turma dos intelectuais, e daí, vai lá e fala também. Amém ou não amém? E do jeito que você foi feito, e aonde você estiver, você está no melhor lugar que você poderia estar. E não fala só para eles não, fala para os outros também, incomoda todo mundo. Porque para todo mundo, todas as pessoas, você pode entregar algo do Senhor. Gente, pensa num negócio simples. A gente está cheio de história aqui, cheio de coisa que aconteceu. A Gabriela está aqui na minha frente, ela esteve com a gente lá em Nova York. A gente entrou dentro das padarias de Nova York. Sabe o que a gente fez? A gente veio aqui porque a gente queria orar por você. Você pode me dar um pedido de oração? Muitas pessoas, a Ana também estava lá com a gente, a Ana Catarina. Aí de repente, uma pessoa que estava lá naquele dia, uma dessas 47 que nós abordamos e quiseram deixar um pedido de oração, ela falou assim, olha, ontem eu recebi a notícia que meu pai morreu. Eu não posso ir vê-lo. São 6 da manhã, eu estou indo trabalhar. Eu não posso parar agora. Ora por mim. Encontrou alguém que precisava de uma oração. Quem aqui pode fazer uma oração? Deixa eu ver. Nós encontramos 47 pessoas que pediram uma oração naquela manhã. Uma oração. Só porque a gente perguntou, posso orar por você? 47 pessoas falaram, pode orar por mim. Em um bairro de estrangeiros, lá em Nova York. Talvez o povo chegue lá e fale assim, como é que eu vou falar de Jesus aqui? Coisas simples, coisas pequenas. Imagina você pedindo, enlouquecendo, no elevador. Posso orar por você hoje? A gente está aqui no andar 10, até o 1, você fala o seu pedido de oração aí. Imagina você no ponto de ônibus, você entrou, sentou do lado, abriu o caderninho e fala assim, oi, tudo bem, meu nome é Marcos e eu queria orar por você hoje. Você pode me dar um pedido de oração? A gente pegou o telefone da pessoa, orou todos os dias. Aí sábado a gente ligou. Oi, tudo bem? Nós oramos por você essa semana. Quero dizer que nós vamos continuar orando por você. E continuamos fazendo isso. Eles estão continuando fazendo isso lá. Coisas simples, coisas pequenas. Coisas que talvez você imagine que não vão fazer a diferença. Deus vai te dar uma ideia, um jeito. E você fará a diferença. Porque você já recebeu algo de Deus. Então foi isso que eles fizeram, com eles mesmos. Eles desfrutaram, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas. Com Deus, arrependimento. Vamos ser honestos com nós mesmos. Nós não estamos fazendo bem, eles falaram. Com relação a Deus, eles perceberam que tudo tinha sido dado por Deus e que eles não estavam agindo bem. Tiveram uma resposta. Eles não ficaram só numa opinião sobre Deus. Eles se arrependeram diante de Deus.
Eles não ficaram só sobre uma opinião sobre eles mesmos, eles celebraram. Tem muita gente que não tem condição nem de celebrar, fica avaliando tudo que aconteceu e não celebra. Eles celebraram. Com relação aos outros, então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram. Deus está te chamando para sair do seu acampamento, ir até na cidade onde as pessoas estão precisando, para gritar que tem comida, para gritar que Deus deu vitória, que Deus decidiu abençoar e que Deus deu a resposta. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Com relação a eles mesmos, eles celebraram, eles comeram, porque tem gente que a comida está na frente, mas ele não quer comer. Deus deu a comida, Deus deu a solução, mas ele não quer a solução. Deus deu celebrando a recuperação, mas ele não vai no celebrando a recuperação. Deus deu um amigo para orar por ele, mas ele não quer andar com um amigo que faz o que é bom, ele quer andar com um amigo que faz o que não presta. Deus deu a resposta, mas ele não está contente com a resposta. Deus deu o caminho, mas ele ainda não tomou uma atitude. Então eles celebraram. Com relação a Deus, eles se arrependeram. Depois que eles perceberam o que Deus estava fazendo, eles pararam, refletiram e falaram: nós não estamos agindo certo. Isso que a gente está fazendo não está certo. Tem gente que Deus está abençoando, está cuidando, está prosperando e você continua no erro. Deus está te chamando hoje para falar assim: eu não estou agindo certo. Eu não posso continuar desse jeito, eu posso mudar. Deus me deu um caminho de mudança, Deus está me abençoando, eu vou mudar. E com relação aos outros, eles saíram do acampamento que tinha comida boa. Eles saíram do acampamento, saíram lá do Acampiba, aquela comida do Robinho boa lá. Saiu daquele lugar, saiu da comida do acampamento. E foram lá gritar: gente, encontramos comida. Tem comida! Não fiquem mais passando fome, porque eu encontrei um lugar que tem comida. Deus está te chamando para essas 3 atitudes hoje, diante de Deus. E a resposta, 2 Reis 7,16. Então o povo da cidade, todo mundo com fome, matando filho para comer. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. As coisas voltaram, de acordo com a provisão de Deus, ao normal. Deus se move. Deus não te criou para ficar parado. Nele nos movemos e existimos. Está escrito em Atos 27, 28. É diante dele, é para ele. Vamos nos mover hoje. Nos mover com relação a nós mesmos. Nos mover com relação a Deus. Nos mover com relação aos outros. Feche os seus olhos agora.